E aí, caros alunos, tudo bem? Pedro, professor de Química. A gente vai estar tendo essa aula dessa semana no canal do Caldas, né, com a apostila Eleva. Eu vou estar projetando a apostila aqui, comentando algumas coisas com vocês, coisas muito importantes, coisas que são extremamente válidas para vocês, né? Então preste atenção nessa aula, fica ligadinho aí que a gente vai pegar e vai fazê-la da melhor maneira possível, de maneira que vocês consigam compreender tudo. São muitas mudanças, a gente sabe, mas a gente vai caminhando desta maneira. Essa aula vai ser um pouco híbrida, uma parte dela eu vou estar utilizando a apostila e outra parte eu vou estar utilizando os meus slides. Eu vou encaminhar esses slides para vocês, tá? No grupo da turma, e a gente vai configurando desta maneira. Bom, a aula de hoje, gente, vai ser sobre estrutura atômica. Então, estudo do núcleo e sobre semelhanças atômicas, isotopia, isobaria e isotonia, tá bom? Eu vou estar abrindo também meu slide aqui, porque vai ser uma parte híbrida, como eu disse. Então, uma parte vai ser em slide, outra parte vai ser na apostila, tá? E a gente vai estar configurando desta maneira. Aqui vou abrir a aula de atomística. E é isso tudo. Espero que vocês estejam estudando, fazendo as atividades, porque elas valeram nota. Essas aulas estão sendo computadas como aulas de conteúdo, então levem muito a sério, ok, galera? A gente vai estar estudando aí um pouco sobre a estrutura atômica, tá? Bom, antes da gente ir para o slide, eu vou estar lendo esse textinho de abertura do capítulo, como eu sempre faço com vocês de maneira presencial, né? Então, você já ouviu falar em iodoterapia, né? Iodo tem a ver com sal de cozinha. O sal de cozinha comercial, ele tem um pouco de iodo que evita aquela doença do bócio, que é aquela inflamação devido à ausência de iodo, tá bom? Então, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela já pegou e já a OMS indicou que os países colocassem sal no iodo. Se eu não me engano, foi a OMS ou a Anvisa? Foi a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela obriga aí que os fabricantes de sal incorporem um pouco de iodo na forma de iodato de potássio, tá? Que é essa substância aqui, ó. O iodato de potássio é o KiO3. E esse iodato de potássio seria a nossa fonte de iodo, que é essa substância aí que previne o ósseo, além do próprio Ki também, tá? Mas é mais iodato de potássio presente no sal de cozinha. Então, o sal de cozinha, na verdade, é uma mistura de várias substâncias, né? O sal de cozinha, na verdade, eu tenho como principal constituinte o cloreto de sódio, NaCl, tá? E eu também vou ter aí o iodato de potássio, que é esse KiO3, que seria a nossa fonte de iodo aí, que é o tema de início desse módulo, tá bom? Então vamos lá, desse capítulo. Bom, já ouviu falar em iodoterapia? Vamos ver o que é. O iodo é muito utilizado como aditivo do sal de cozinha porque seu uso em pequenas quantidades ajuda a manter o bom funcionamento da tireoide, uma das maiores glândulas endócrinas do corpo humano, né? As glândulas endócrinas são glândulas que produzem hormônios, né? E aí é extremamente importante que esses hormônios estejam com regulagem adequada no nosso sangue. O iodo 131, que é o iodo de massa 131, que é radioativo, é muito aplicado no tratamento de tumores na tireoide, pois as radiações que ele emite têm diversas aplicações. Os raios-x e a radiação beta são utilizados para destruir as células carcinogênicas, técnica utilizada por iodoterapia. A gente ouviu falar em raios alfa, beta e gama quando a gente viu lá modelos atômicos, lembra? Os raios alfa são aqueles raios de carga positiva que eram refletidos quando batiam naquela lâmina de ouro, o experimento de Rutherford, tá? A radiação beta era aquela de carga negativa. Os raios-x são interações entre os elétrons na eletrosfera, tá? Depois a gente vai ter uma aula só de radioatividade para entender bem essas radiações. Os raios gama são utilizados na cintilografia, exame que consiste no mapeamento da tireoide para diagnósticos. Apesar de muito utilizado na medicina, altas doses de iodo apresentam um grande risco, dado que a radiação pode causar mutações celulares e até mesmo tumores.
Dessa forma, só deve ser administrado em clínicas especializadas. O iodo 131 é um dos isótopos do iodo, e neste capítulo você conhecerá o conceito de isotopia, assim como outros conceitos relacionados como isobaria e isotonia, tá? Então tá aí, o iodo ele também é utilizado em contrastes radiológicos, né? E ele na forma 131, porque eu posso ter iodo com diferentes massas, que são os isótopos, que a gente vai estudar bem o que é isso, ele pode pegar e ser perigoso aí, como a gente está vendo, devido às radiações por ele emitidas, tá? A gente vai agora pegar e vai estudar um pouco sobre a estrutura atômica, tá? Para a gente entender esses conceitos. Essa estrutura atômica ela também é um pré-requisito para você fazer o capítulo 4, que vocês já devem ter feito, mas eu vou estar refazendo essa parte aí, que é um link muito bom para esse capítulo 5, tá? Então, as partículas fundamentais que compõem um átomo são prótons, elétrons e nêutrons, e nós sabemos bem disso, né? E a gente sabe que os prótons são partículas de carga positiva que ficam no núcleo, elétrons são partículas sem carga elétrica que ficam na eletrosfera, e os nêutrons também são partículas sem carga elétrica nula, que fica no núcleo. Então, prótons e nêutrons ficam no núcleo, prótons positivos, nêutrons sem carga. Eletrosfera, carga negativa na eletrosfera. Quando a gente diz que um átomo está no estado fundamental ou neutro, quer dizer que o número de prótons desse átomo é igual ao número de elétrons. Então eu tenho aí uma legendinha de 3 partículas presentes no átomo. Nêutron, próton e elétron com essas cores aí. O nêutron azulzinho, o próton vermelho e o elétron verde. E aí eu tenho um átomo primeiro. Então aqui no núcleo, onde eu tenho prótons e nêutrons, lembrando que os nêutrons estão no núcleo para quê? Contribuição de Chadwick dos modelos atômicos do capítulo 4. Para diminuir a repulsão entre os prótons, que são partículas de carga positiva. Cargas de mesmo sinal se repelem, e os nêutrons estão aí para diminuir essa repulsão, tá? Deixa eu tirar aqui o WhatsApp Web, porque senão a gente vai ficar com esse barulhinho chato que a gente não pode ter, né? Isso atrapalha bastante. Bom, a gente tem aqui os prótons, onde eu tenho 2 prótons nesse primeiro átomo, porque eu tenho 2 esferinhas vermelhas. Nêutrons, eu vou ter 4, que são as esferas azuis. Quando um átomo está eletricamente neutro ou no estado fundamental, o número de prótons, que são os vermelhinhos, é igual ao número de elétrons, então por isso 2 prótons e 2 elétrons. O elétron tem esse símbolozinho que é um E com um hífen em cima, né, com um tracinho. E a gente tem essa estrutura do átomo. A gente tem um outro átomo, ó, já um pouco maior. Cada átomo tem a sua quantidade de prótons, elétrons e nêutrons. No caso desse átomo aqui, ó, a quantidade de prótons é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tenho 9 prótons. Se eu tenho um átomo neutro e esse está, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, 9 elétrons. E a quantidade de nêutrons? A quantidade de nêutrons seriam os azuisinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tenho 10 nêutrons. Olha esse outro átomo que maior ainda. Eu sei que a quantidade de prótons vai ser igual a de elétrons. Então, quantos prótons eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 15. Eu errei a contagem. Então, 15 prótons, né? Vamos ver aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Realmente, 15 prótons. Na eletrosfera, eu também tenho 15 elétrons. Percebam que quanto mais elétrons na eletrosfera, mais camadas eu tenho. Então, aqui eu só tenho uma camada, esse átomo já tem 2, e esse aqui tem ainda 3. E o número de nêutrons, que são as partículas em azul, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nêutrons, certo? Então a gente tem essas representações dos átomos de acordo com o último modelo que contribuiu, foi o modelo de Bohr. Problema. Qual é o problema? Olha como é desgastoso para a gente ficar contando essa quantidade de prótons, elétrons e nêutrons no núcleo e na eletrosfera. Eu nem contei nas eletrosferas porque eu sei que esses átomos estão em estado fundamental,
logo o número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas é chato, né? É cansativo, né? E aí, para tornar isso menos cansativo, desenvolveu-se o que nós chamamos de representação atômica. Né? A fim de facilitar a demonstração do átomo e das suas partículas, foi desenvolvida uma representação padrão para todos os átomos. Tá? Então, essa representação padrão é como? Eu tenho o símbolo do elemento, aqui X, embaixo eu tenho um número atômico, chamado de Z, e em cima eu tenho a massa. Ou eu posso ter o número atômico, o Z, embaixo, e a massa como expoente à direita e não mais à esquerda. Né? Esse que está embaixo é chamado de índice. O que está acima é chamado de expoente. Tá bom? Então, número de massa é o de cima, número atômico é o de baixo. Tá? E aí, como é que eu calculo a massa de um átomo? A massa de um átomo ela vai ser calculada pelo número atômico mais o número de nêutrons. Gente, o número atômico é como se fosse, e é, a quantidade de prótons desse átomo. E o número atômico é o mais importante de um átomo, que é como se fosse o RG do átomo. É como eu identifico um átomo. Então, a quantidade de prótons é a partícula que não vai estar variando de um elemento para outro, e através dela eu identifico o elemento. Todo átomo que tiver número atômico 6, ou seja, quantidade de prótons igual a 6, será de carbono, do elemento carbono. E a massa aqui do carbono, na verdade, foi 12. Então, a gente tem a massa sendo 12, número atômico 6, prótons 6. Como esse átomo é neutro, o número de prótons, nós vimos que no estado fundamental é igual ao número de elétrons, 6 também. Nêutrons, 12 menos 6, 6. Certo? Próximo, cloro. Olha só, outro número atômico, outra massa. Então, a massa 35 de cima, o número atômico 17, prótons 17, elétrons 17 e nêutrons vai ser o quê? A subtração da massa pelo número atômico. Então, aqui 12 menos 6 deu 6. 35 menos 17 vai dar 18, certo? Ferro, outro átomo com outro número atômico. Então, toda vez que eu mudo de número atômico, eu mudo de elemento químico. O que identifica um elemento e o seu símbolo como consequência é o número atômico. Então, a massa 56, número atômico 26, número de prótons 26. Como o átomo é eletricamente neutro, o número de próton é igual ao número de elétrons, 26. E o número de nêutrons vai ser 56 menos... 56 menos 26. Então, o número de nêutrons vai ser igual a 30. Certo? Deixa eu beber um pouco de água. Representação dos íons. O que são os íons, gente? Os íons são os átomos ou grupos de átomos que perderam ou ganharam elétrons. Se eu ganhei elétron, eu vou chamar esse íon de ânion. E se eu perdi elétron, eu vou chamar esse íon de cátion. Vocês já viram isso no 9º ano a princípio, tá? Bom, cátions têm carga positiva porque eu estou perdendo elétrons. E no estado fundamental, o átomo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Se eu perco elétron, eu fico com mais próton. Se eu fico com mais próton, eu vou ficar positivo em relação à quantidade de elétrons. Eu vou ficar com excesso de carga positiva em relação à quantidade de carga negativa. Então, tem alguns cátions aí. Eu tenho o sódio, que é um cátion monovalente, perde um elétron só. O magnésio é um cátion divalente, perde 2, ou bivalente. E eu tenho o alumínio, que é um trivalente, perde 3. Tá? A gente tem os ânions. Eu tenho o Br-, que é chamado de brometo, ganha 1, porque toda vez que eu ganho, eu vou ficar com excesso de carga negativa em relação a positiva. Lembra que elétrons são partículas de carga negativa. Então, se eu estou ganhando mais negativo, eu vou ficar negativo. Aqui eu tenho o S2-, que é o sulfeto, então ele ganhou 2 elétrons. E aqui eu tenho o ânion nitreto, N3- ou menos 3, que ganhou 3 elétrons. Certo? Como que eu determino a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons desses caras? Muito tranquilo. Então, olha só. O ferro mais 3, que é o ferro presente aí na ferrugem.
Ele tem número atômico 26 e número de massa 56. Elétrons, nós vimos que são partículas de massa desprezível. A massa de um elétron é 1836 vezes menor do que a massa de um próton ou de um nêutron, lá naquela aula de modelos atômicos no canal Pedro Luiz Sami Dias. Logo, o que acontece? O que acontece, certo, é que o que vai variar aí apenas é a quantidade de elétrons. Todas as outras partículas vão se manter normais em relação às suas quantidades e em relação às suas determinações. Então, a massa 56, número atômico 26, número de prótons 26, elétrons. Eu tinha 26, porque é a mesma quantidade quando está neutro, só que eu perdi 3. Esse mais 3 indica que eu tenho 3 cargas positivas a mais em relação às negativas. Logo, eu perdi 3 elétrons para isso. Então, 26 menos 3 vai dar 23. E nêutrons é a massa menos o número atômico. Então, 56 menos 26 vai dar 30. Certo? Agora eu tenho o íon amônio. O íon amônio já é um pouquinho diferente. Você vai ter que saber o número atômico do nitrogênio, do hidrogênio e fazer toda a soma disso tudo. Então, a massa do íon amônio é 18. Por que a massa do íon amônio é 18? Eu vou lá no Paint para a gente dar uma olhada nesse íon amônio, tá? O íon amônio, ó, NH4. Deixa eu botar aqui de preto. E aí eu tenho um mais, né? Um mais lá de cima, tá? Bom, eu vou falar aqui, o nitrogênio ele tem número atômico 7 e número de massa 14. Então, à esquerda eu vou botar o número atômico, à direita eu vou colocar a massa, tá bom? E o hidrogênio tem número atômico 1 e massa 1, tá? Eu vou ver se eu consigo botar isso aqui com uma fonte menor para ficar de um jeitinho legal. Não, não tem como. Até tem, mas não vai dar para botar como expoente o outro, né? Mas talvez eu possa abrir o Word aqui nesse caso, que aí fique melhor. Deixa eu abrir o Word aqui, que a gente vai entender de onde surge esse cálculo do íon amônio. Tá bom? Espere um pouquinho aí. Deixa eu tomar minha aguinha. Olha só. Deixa eu aumentar a fonte aqui para que vocês consigam ver no vídeo. Nitrogênio, o número atômico 7, número de massa 14. Olha só. E eu tenho aqui o hidrogênio, número atômico 1, para a esquerda, número atômico 1 e número de massa 1. Como é que eu vou fazer isso, Pedro? Você vai fazer da seguinte maneira. Qual é a quantidade de prótons que eu vou ter desse primeiro? Vamos dar uma olhada aqui na quantidade de prótons que eu vou ter desse. O número de prótons vai ser igual a... Vamos começar pela massa. A massa desse vai ser igual a 14. O número atômico também, só que vai ser o de baixo, 7. Esses dois já estão prontos e são dados nas representações atômicas. O número de prótons igual a 7. O número de elétrons igual a 7. O número de nêutrons vai ser a subtração de 14 menos 7. Então, quer dizer que o número de nêutrons aqui vai ser igual a 7. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o hidrogênio. A massa é o que está em cima, 1. O número atômico vai ser igual a 1. O número de prótons igual a 1. O número de elétrons vai ser igual a 1. O número de nêutrons vai ser igual a massa, que é o de cima, menos o número atômico, que é o de baixo. Então, 1 menos 1. Então, quer dizer que o número de nêutrons vai ser igual a 0. Agora que eu sei a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons de todos, eu vou pegar e vou lá para o slide. E aí eu penso assim, olha só.
Por que aqui deu 18? Eu tenho 4 hidrogênios e a massa de cada hidrogênio nós vimos que é 1, certo? Então, 1 vezes 4, 4. 4 mais 14, que eu só tenho 1 nitrogênio, vai dar 18. Então, por isso que a massa aqui foi o quê? 18. A quantidade de prótons. Poxa, cada nitrogênio tem 7 prótons. Eu tenho 4 hidrogênios. Então, multiplica por 4 a quantidade de prótons. Então, 7 mais 4 vai dar 11. Por isso que aqui aparece 11. O número de elétrons vai ser a subtração desse 1zinho aqui, porque eu tenho que diminuir 1. E se eu tenho que diminuir 1, quer dizer então que vai ser 10. E o número de nêutrons, Pedro, vai ser o total, a soma dos dois. Aqui tem 7 e aqui tem 0, então 7 mais 0 vai dar 7. Correto? Vamos agora para os ânions. Bom, os ânions vão ser átomos aí que ganharam elétrons. Então, a única diferença dele para um cátion vai ser essa questão da quantidade de elétrons, que ao invés de ser diminuída, vai ser aumentada. Então, a massa está lá em cima, 16, o número atômico, 8, o número de prótons, 8, elétrons, quando é negativo, você ganhou. Então, se ele tem um excesso de 2 cargas negativas em relação às positivas, então 8 mais 2 dá 10. E o número de nêutrons, 16 menos 8. 16 menos 8 vai dar 8. Correto? Olha o bicarbonato. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o amônio, para o bicarbonato. Lá no Word. Ó, o bicarbonato é o HCO3. Então, a gente pode fazer aqui, ó, do ladinho, o hidrogênio já está aqui, o do carbono. Carbono, o número atômico é 6. E o número de massa é 12. Vou ter que voltar um pouquinho. Isso. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é o quê? A massa. Qual que vai ser a massa desse cara? 12. Só vem em cima. Número atômico, Z. Qual vai ser o número atômico desse cara? 6. Depois o número de prótons. O número de prótons é igual ao número atômico, 6. Número de elétrons. O número de elétrons, como ele está neutro aí, eu estou analisando ele neutro, também é igual a 6. E o número de nêutrons vai ser igual ao quê? O número de nêutrons... 1 menos 1, desculpa, deu um bug aqui. O número de nêutrons vai ser igual a 12 menos 6. Então, o número de nêutrons vai ser igual a 6. Certo? Falta agora do elemento oxigênio, que a gente vai ter que fazer do elemento oxigênio agora. Então, oxigênio, o número atômico dele é o 6. Deixa eu só ver a fonte que eu usei para esse aqui, 48 o tamanho dela, então vou usar aqui 48 também. O número atômico eu vou botar com a fonte 28, vou respeitar, 8. E o número de massa é igual a 16. Opa. Então a gente vai ver aí essas coisas. Vamos lá. Qual o número atômico? Que a gente vai ver agora. O número atômico é o que fica embaixo. Então, Z vai ser igual a... Fica embaixo. 48, 28. Então, Z vai ser igual a 8. A massa. A massa vai ser igual ao que fica em cima. 16. Número de prótons também vai ser 8. Número de elétrons, eu estou analisando ele o que, Pedro? Ele neutro, bonitinho, né? Vou botar o hífen de cima não, mas o número de elétrons vocês sabem que tem o hífen. O de elétrons também vai ser igual a 8. E o número de nêutrons vai ser o quê? 16 menos 8. Então, o número de nêutrons vai ser igual a 8. Agora, para fazer a soma total,
para dar esses valores aqui, ó, você vai ter que somar a quantidade de massa de carbono, hidrogênio e oxigênio, de prótons, de elétrons, você vai somar mais um, e a de nêutrons. Então, olha só. Qual vai ser a massa? Carbono tem 12, hidrogênio tem 1, falta o oxigênio que tem 16. Só que são 3 oxigênios na fórmula. Então 16 vezes 3 vai dar o quê? 48, com mais 12, 60, com mais 1 do hidrogênio, 61. O número de prótons vai ser 1 do hidrogênio, 6 do carbono, 1 do hidrogênio, 6 do carbono, 7. Mais 8 vezes 3, 24. Então, 24 com 7 vai dar 31. O número de elétrons vai ser 31 mais 1, 32. E o número de nêutrons é a soma de todos, 0 mais 6 mais 8, que vai dar 14. Só que a gente tem que lembrar que nós temos 3 oxigênios. Então, vai ser 8 vezes 3, 24, com mais 6. 24 com mais 6 vai dar 30, com mais 0. Então, aqui vai ser 30, o número de nêutrons. Certo? Espero que tenha ficado bem claro essa parte aí para vocês, né? De como se calcula a quantidade de prótons, elétrons e de nêutrons. Bom, agora a gente vai para os casos de semelhança atômica. Então, tem os chamados isótopos. Átomos que apresentam o mesmo número de prótons, mesmo número atômico, porque o número atômico é o número de prótons. Então aqui nós temos átomos do mesmo elemento, porque o que identifica um átomo pelo elemento é o número de prótons, o seu número atômico, tá? Então a gente tem os isótopos do hidrogênio, todos têm número atômico 1. A gente tem os isótopos do oxigênio, todos também têm número atômico 8. E possuem diferentes massas, certo? Bom, os isóbaros são átomos que apresentam a mesma massa, isóbaros, lembra que A de massa. Isótopos, lembra de P de próton. Então, isóbaros a mesma massa. Então, aqui eu tenho o potássio de massa 40 e o cálcio de massa 40, ó. São de diferentes elementos químicos porque o número atômico é diferente, mas as massas são iguais. Então, isóbaros, massa 40. Aqui nós temos o escândio e o titânio, a mesma coisa. Ó. Escândio 21, titânio 22. Né? Número atômicos diferentes, mas as massas iguais, 42 e 42. Então, massa igual. Os isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Então, número de nêutron, nós sabemos que é a massa menos o número de próton, ou a massa menos o número atômico. Então, olha só esses. O cloro, de número atômico 17, massa 37. O cálcio, de número atômico 20, massa 40. Então, a subtração aqui vai dar 20 nos dois. 37 menos 17, 20. 40 menos 20, 20. Boro e carbono. O boro de massa 11 e o carbono de massa 12. 11 menos 5, 6. 12 menos 6, 6. Então, os dois têm 6 nêutrons. E nós já vimos os isoeletrônicos lá no capítulo 4, e eu estou refazendo eles agora, que são átomos que apresentam o mesmo número de elétrons. Átomos que apresentam o mesmo número de elétrons. Então, tá ali. Todos vão ter a mesma quantidade de elétrons. O nitrogênio tinha 7, ganhou 3, 10. O oxigênio tinha 8, ganhou 2, 10. São a série de isoeletrônicos. O flúor tinha 9, ganhou 1, 10. O neônio, quando não tem nenhuma carga, pode ser representado por nada em cima ou por esse 0. 10 não ganhou nem perdeu, 10. E o sódio tinha 11, perdeu 1, ficou com 10. Então, todos têm essa mesma quantidade de elétrons. Certo, gente? Agora eu tenho o cianeto. Então, o carbono tem número atômico 6 e o nitrogênio tem número atômico 7. 6 mais 7, 13. Mais 1, porque ele ganhou 1 aqui. Então, vai dar 14.
o monóxido de carbono, carbono número atômico 6 e o oxigênio número atômico 8. Então 6 com 8, 14. A molécula é neutra, não tem que adicionar nenhum elétron. Então esses dois grupos de átomos, o cianeto e o monóxido de carbono, são isoeletrônicos. Esses números atômicos vocês vão sempre ter à disposição, ou na tabela periódica, ou a questão vai dar, ou a própria representação atômica já fala sobre isso. Tá vendo? Com os números aqui em cima e embaixo. Tá? Esses exercícios de aprendizagem eu não vou fazer, vocês que vão fazê-lo, tá? São os exercícios da apostila, e esse é o momento agora de você ir para a apostila, tá bom? E pesquisar e saber um pouco da apostila. Eu só vou falar um pouco agora, para a gente terminar o slide, voltarmos para algumas coisas da apostila, da abundância dos isótopos, tá? A abundância é a ocorrência natural de cada isótopo em um determinado elemento químico. Então, o que acontece? O elemento químico que aparece na tabela é um conjunto dos isótopos naturais de como esse elemento químico é encontrado em relação às massas deles, né? Então, o carbono, eu tenho 3 isótopos, o de massa 12, o de massa 13 e o de massa 14. E todos têm um número atômico que 6. Isótopos, mesmo número atômico, mesmo elemento químico. Eu tenho muito mais carbono na forma 12 do que 13 e 14. E o 14, que eu tenho traços, ele é radioativo. Então ele emite ou radiação alfa, beta ou gama. No caso do carbono, uma radiação beta. E, inclusive é muito importante porque a radiação beta do carbono, né, e o quanto de carbono 14 eu tenho num ser vivo enquanto ele está vivo, me indica a quantidade, tá, do fóssil que eu estou analisando. Então, o carbono 14 é utilizado na datação de fósseis. Quanto mais carbono 14 eu tenho, tá, mais novo é o fóssil. Quanto menos carbono 14 eu tenho, mais antigo é o fóssil. Porque o carbono 14, para ele deixar de existir e passar a ser outro elemento, ele demora aí bastante tempo. E aí a gente faz uma proporção em escala do que ele tem e do que é do começo. Que no começo considera-se que todo ser vivo quando morre tem 10 ppb de carbono 14. O que isso quer dizer? Tem 10 miligramas de carbono 14 para cada quilo daquele material que é o fóssil. A gente tem os isótopos do oxigênio, cada um com suas abundâncias também. E a gente tem os isótopos do potássio. Ah, sempre vão ser 3 isótopos? Não, o cloro, por exemplo, só tem 2, que a gente vai ver no próximo slide, tá? Aqui nós temos nomes especiais para os isótopos do hidrogênio. A gente tem o hidrogênio leve como o prótio, que é o mais abundante aí no planeta, no universo, por assim dizer. A gente tem o deutério, que tem massa 2. E a gente tem o trítio, de massa 3, ou tricério, ou ainda tritério. A abundância dele é pequeniníssima, na ordem de 10 a menos 7. O trítio é muito interessante, que ele foi a matéria-prima para fazer a fusão nuclear naquele filme Homem-Aranha 2. O Dr. Octopus estava tentando fazer a fusão nuclear e ele não foi bem sucedido, teve uma variação de energia e a gente soube o que aconteceu, certo? A massa atômica que aparece na tabela periódica de um elemento e que é expressa em U e que nós vimos naquela aula de relações numéricas do mol, ela, na verdade, não é a massa de um elemento só. É a massa de um elemento. Mas a massa atômica, na verdade, é a massa que é dada em função da média aritmética ponderada da massa dos isótopos daquele elemento. Então, a massa atômica não é a massa de um átomo. É a massa de vários átomos daquele elemento com suas médias atômicas ponderadas, suas médias aritméticas ponderadas pelas abundâncias multiplicadas as massas de cada isótopo. Olha só. Então, a massa atômica de um elemento A vai ser a massa do seu primeiro isótopo vezes a abundância, a massa do seu segundo isótopo vezes a abundância, a massa do seu terceiro isótopo, se tiver, vezes a abundância, dividido tudo por 100. E aí você vai achar a massa atômica que aparece lá na tabela periódica, tá? Essa massa, às vezes, é fracionada na tabela periódica. E nós vimos que a massa é a soma de prótons mais nêutrons. Então não teria como ter massa fracionada. Na verdade, a massa que aparece na tabela não é de um elemento. Como eu falei,
É uma média aritmética ponderada das massas dos isótopos daquele elemento em função das suas abundâncias naturais. A tecnologia mais moderna para a determinação do número de massa de um átomo é a utilização de um aparelho chamado espectrômetro de massa, tá? Que é um aparelho parecido com este aqui, onde ele consegue, através de todo um sistema, separar os isótopos do cloro, por exemplo. Eu tenho cloro 37 e tenho cloro 35 aqui. Como funciona isso? Vamos tentar entender. Olha só. A amostra dos dois cloros entra aqui, eu tenho um feixe de elétrons ionizantes, tá? Esse feixe de elétrons ionizantes vai fazer com que esses cloros de massa 35 e 37 que estavam neutros percam elétrons. E aí eu vou ter um cloro 37 positivo e um cloro 35 positivo. O que vai acontecer? Esses cloros eles vão por uma grade aceleradora, vão passar por fendas e vão ser submetidos a um magneto, a um ímã. E aí o cloro que é mais pesado, certo? O 37, ele vai ser atraído de uma maneira, com uma certa intensidade pelo ímã. O cloro mais leve, que é o 35, ele vai ser atraído com menos intensidade pelo ímã. E aí isso gera um sinal onde eu consigo desvendar a porcentagem de cada um dos cloros nesse equipamento, chamado espectrômetro de massas. E aí esse equipamento me dá esses picos aqui, da abundância do cloro 35 e a abundância do cloro 37. Então a gente percebe que o 35 é muito mais abundante que o 37. E quando a gente for fazer o cálculo, e eu vou tirar aqui porque a minha câmera deve estar na retinha, eu vou botar minha câmera para cima agora, eu vou voltar para o vídeo, para o slide. Quando a gente for fazer o cálculo, a gente vai fazer o quê? Um cálculo baseado nessa média aritmética ponderada. Então, esse resultado de massa atômica média de 35,451 foi resultado de quê? Da massa atômica vezes a abundância, aqui ó, mais a segunda massa atômica vezes a abundância, que seria esse A2 vezes a porcentagem 2. Não existe outro isótopo do cloro além dos dois, então acabou a nossa conta aqui. Se existisse mais, a gente continuaria, dividido por 100. E a gente acha essa massa atômica do elemento químico cloro, que é 35,45U. Então, a massa de vários elementos na tabela aparecem fracionadas. Olha a do ferro, 55,847. Aí muitas tabelas aproximam para 56. Olha a do césio, 132,905. Então, muitas tabelas aproximam para 193. Olha a do boro, 10,811. Então, tem muitas tabelas que aproximam para 11. Certo, gente? Bom, além disso, a gente vai voltar lá na apostila e eu vou estar lendo aqui uns exercícios, umas curiosidades com vocês muito interessantes acerca, tá, dessa coisa dos isótopos, né, de curiosidades desse capítulo. Então perceba que tudo que está no slide está aqui, eu só vou estar lendo esses dois retângulos para vocês. Ó, isótopos, aplicações na medicina. Os isótopos são aplicados em diversas atividades no dia a dia, no exemplo, na indústria, na área científica e na medicina. Os isótopos radioativos são muito utilizados na medicina, por exemplo, para o diagnóstico de doenças. Dentre as aplicações dos isótopos da medicina, pode-se destacar o iodo 131, que é utilizado na inspeção da atividade da glândula tireoide, pois ele consegue se acumular nesta, auxiliando no tratamento de doenças como o bócio, que ocorre em decorrência da falta de iodo. O fósforo 32 já é utilizado na identificação de tumores malignos, já que as células acometidas pelo câncer têm a capacidade de acumular fosfato maior que as células saudáveis. Olha que interessante. O isótopo radioativo de cobalto 60 e o também radioativo césio 137 são largamente utilizados no tratamento de cânceres, pois possuem a capacidade de minimizar o impacto causado pelas células saudáveis próximas a tumores. Então percebe que cada isótopo tem uma região específica em que ele atua no organismo e que através disso a gente consegue utilizá-lo aí para o diagnóstico e para o tratamento de algumas doenças. E a gente também tem uma coisa muito interessante que é a questão do urânio. O urânio é utilizado como matéria-prima aí nas usinas nucleares de Angra dos Reis 1, 2 e agora 3, né?
Então olha esse contextualizando a importância do urânio. O urânio encontrado na natureza é formado em grande parte por urânio 238, que não serve para as usinas nucleares. O urânio de massa 238 ele é ruim, ele não é a matéria-prima vital para a usina. E eu tenho que transformar esse urânio de massa 238 em outro urânio, que é o de massa 235. Continuando a leitura. Para essa finalidade, deve ser utilizado o isótopo de urânio 235, U-235, que compõe menos de 1% da massa total do urânio extraído das minas, sendo necessário aumentar essa porcentagem de forma artificial. Então, o ser humano ele vai fazer algumas reações, chamadas de reações nucleares, para modificar essa massa do urânio de 238 para 235. A partir da fissão de algumas gramas, ou seja, quebra de átomos de urânio 235, a energia gerada é equivalente à queima de toneladas de carvão ou de milhões de litros de gasolina. Outro exemplo da utilização do urânio 235 é na produção de bombas atômicas. Entretanto, nesse caso, a porcentagem é bem maior que a dos utilizados nas usinas. Então, a bomba já utiliza uma quantidade muito absurda para que haja uma grande reação em cadeia e uma grande explosão. No urânio 235 que eu utilizo nas usinas é uma quantidade menor, mais controlada, que eu não quero explodir nada. Eu quero produzir energia a partir de uma reação de fissão nuclear bastante exotérmica que a gente vai estudar mais para frente, certo? Aqui eu tenho alguns exercícios conceituais, fiquem à vontade para fazê-los. Eu vou estar fazendo vídeos postando sobre algumas resoluções desses exercícios para inspirar vocês. E podem fazer também todos os exercícios contextualizados aí, tá? Da apostila. Quem quiser pode fazer o já aprofundamento, porque eu já coloquei essa questão 2 num teste meu, numa prova minha. E a gente vai se encontrar em breve, se Deus quiser. Tá bom, galera? Bom, é isso aí. Tem uma parte de rascunho aqui, quem está com a apostila, que pode aproveitar os cálculos. Nós acabamos toda a Química 1, esse era o último capítulo da Química 1, tá? No site do Eleva eu tenho essa apostila digital e é por isso que eu estou projetando desta maneira, certo, gente? E aí eu só queria abrir um parêntese sobre a Química 2, tá? A Química 2, o volume 1, vocês vão estar trabalhando essa semana o capítulo 4. O capítulo 4 é um capítulo de exercícios, tá? Então façam esses exercícios, tá? É muito importante que vocês tenham essa cultura de estudar em casa enquanto a gente está no corona. Então é importante fazer esses exercícios. E aí na semana que vem eu vou estar explicando o capítulo 5. Então capítulo 4 é um capítulo de exercícios de massa atômica, massa molecular, massa através da média aritmética ponderada, que vocês aprenderam agora e que vocês podem estar fazendo. Tá bom, galera? Eu espero aí que vocês tenham bons estudos, que seja uma semana muito produtiva. Qualquer dúvida pode me acionar pelo WhatsApp. E vamos que vamos, primeira série, vamos aí estudar e nos dedicar a isso que é essa barreira, né? De estar estudando em casa. Tem muita coisa que tira a nossa atenção, mas tenta focar. Tenta usar os próprios horários que você já estaria utilizando para estudar na escola pela manhã, para estudar para as disciplinas, onde a gente está montando esses vídeos, os roteiros de estudo. Não deixem para tudo para a última hora. Entreguem os exercícios na escola. Vão lá recolher esses exercícios. Estejam atentos aos prazos. A gente está sempre falando e é necessário vocês terem a responsabilidade que a gente sabe que vocês já têm. Tá bom? Bom, forte abraço. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Valeu, gente. Protejam-se. Olha o corona. Álcool em gel, sabão, lavar a mão, ir à rua, volta da rua, toma um banho, não dá mole, porque a gente vai sobreviver a esse vírus e vamos estar juntos novamente em breve. Vocês moram aqui no meu coração, vocês sabem disso, e a gente vai se falando desse jeito. Grande abraço aí. Tchau, tchau, gente.